O entusiasmo pode facilmente dar lugar ao medo, e a diversão em um brinquedo de parque de diversões pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Em 5 de setembro de 2003, Marcelo Torres, de 22 anos, e seu amigo Vicente Gutierrez resolveram de última hora fazer uma visita à Disneyland. Prontos para um dia de lazer e diversão, não poderiam imaginar que, antes do fim do dia, aconteceria uma tragédia terrível que tirou a vida de Marcelo. Naquele ano, ele era um jovem artista gráfico de Gardena, Califórnia, com o sonho de se tornar animador. Com um futuro promissor pela frente, trabalhava em projetos de design com seu amigo Vicente. Durante o passeio, decidiram experimentar a Big Thunder Mountain Railroad, uma das atrações mais populares do parque. Ela era uma atração de destaque, com um percurso cheio de túneis, curvas bruscas e descidas íngremes em meio a um cenário inspirado no Velho Oeste. O brinquedo precisava de manutenção cuidadosa, mas isso não foi cumprido nos dias que antecederam a visita dos dois amigos. 3 dias antes, o brinquedo passou por uma manutenção de rotina. Um terceiro trem, que estava fora de serviço para ajustes, foi adicionado ao trajeto pouco antes do acidente. No entanto, etapas essenciais não foram seguidas. Fixadores críticos da roda de sustentação na lateral esquerda da locomotiva, que mantinham o trem nos trilhos, não foram devidamente apertados, levando a uma falha mecânica grave. Marcelo e outros visitantes embarcaram no trem, que já apresentava sinais de problema. Operadores ouviram barulhos estranhos, mas nenhuma ação imediata foi tomada. Mesmo com os ruídos, o trem completou 12 voltas antes de decidirem retirá-lo de operação após mais uma volta, a 13ª que nunca terminou. Ao entrar em um túnel escuro, os fixadores se soltaram, a roda esquerda caiu e o eixo travou contra um freio. A locomotiva se desprendeu dos trilhos, bateu no teto do túnel e desabou sobre o primeiro vagão, exatamente onde o jovem estava sentado. O impacto foi fatal, causando trauma severo no peito, fraturas nas costelas e hemorragia interna. Apesar dos esforços dos socorristas, as lesões de Marcelo foram fatais e ele não resistiu aos ferimentos, perdendo a vida no local. Outros 10 passageiros ficaram feridos, com lesões que variavam de leves a graves. Vicente Gutierrez, o amigo de Marcelo, sofreu cortes faciais, costelas quebradas e outros ferimentos. Após o acidente, uma investigação da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia revelou negligência. A manutenção inadequada, com componentes essenciais não fixados corretamente e protocolos de segurança não seguidos, mesmo após os barulhos estranhos terem sido ouvidos por mais de 30 minutos, permitiu que o brinquedo continuasse em operação até que acontecesse o desastre. Essas falhas resultaram no acidente que tirou a vida de Marcelo Torres. Eventualmente, a Disney assumiu essa responsabilidade. A família do jovem entrou com um processo que resultou em um acordo, parte dele destinado a um fundo de bolsas em memória de Marcelo. Seus pais, devastados, afirmaram que nada poderia substituir seu filho, mas esperavam que sua perda evitasse futuros acidentes. Esse evento trágico destaca que brinquedos mecânicos de grande porte sempre apresentam maiores riscos. Eles são planejados para entretenimento e aventura, mas falhas e negligências podem transformar a diversão em tragédias. Em 26 de julho de 2017, Tyler Jarrow e sua namorada Keziah Lewis chegaram à Feira Estadual de Ohio para aproveitar um dia cheio de felicidade. Ao explorar as atrações vibrantes e as multidões movimentadas, Tyler, um jovem de 18 anos de Columbus e recém-formado no ensino médio, comemorava seu recente alistamento nos Fuzileiros Navais, um momento registrado em uma foto que ele compartilhou nas redes sociais. Decidiram encerrar o passeio no Fireball, uma atração que levava os passageiros a 12 metros de altura e os girava em alta velocidade. Infelizmente, nenhum dos dois poderia imaginar que o brinquedo sofreria uma falha catastrófica, culminando em um desastre.
No início, tudo parecia normal quando o Fireball começou a girar. Mas um tremor repentino agitou a estrutura, deixando os passageiros atentos. Então, o inesperado aconteceu. Uma seção inteira do brinquedo se partiu, lançando os ocupantes no ar. Tyler foi arremessado com tanta força que não teve chance alguma de sobrevivência. Keziah, sua namorada, sofreu lesões sérias no quadril, tornozelos e costelas. O caos que seguiu foi indescritível enquanto as equipes de socorro chegavam ao local. Tristemente, o jovem não resistiu ao impacto e faleceu. A investigação iniciada imediatamente revelou que o Fireball havia sido inspecionado e considerado seguro pelo Departamento de Agricultura de Ohio apenas algumas horas antes do acidente. Entretanto, algo crucial falhou. As autoridades fecharam todas as atrações da feira de imediato e a fabricante KMG International BV instruiu operadores de atrações similares ao redor do mundo a interromperem o funcionamento desses brinquedos. A investigação expôs falhas estruturais que não haviam sido detectadas, gerando questionamentos sobre a regularidade e precisão das inspeções de segurança. O impacto emocional da perda de Tyler foi enorme para sua família e amigos. Sua namorada ficou devastada ao acordar no hospital e descobrir sobre a morte de seu companheiro após passar por várias cirurgias. A cidade de Columbus lamentou a perda de um garoto promissor, cujo futuro foi interrompido de forma trágica. Após o ocorrido, Amber Duffield, mãe da vítima, junto a outros apoiadores, pressionou por regulamentações de segurança mais rígidas, o que levou à criação da Lei de Tyler, uma medida para fortalecer os padrões de segurança em brinquedos de parques de diversões em Ohio. Quando a feira foi reaberta, com um clima sombrio e algumas atrações temporariamente fechadas, o acidente deixou uma marca profunda em todos os presentes. Para Keziah, que nunca vai recuperar plenamente a mobilidade, a jornada de recuperação foi tanto física quanto emocional. Mas ela encontrou forças para defender melhorias na segurança dos brinquedos, com a esperança de evitar que outros acontecimentos semelhantes ocorram no futuro. Em 7 de agosto de 2016, Michelle e Scott Schwab, do Kansas, levaram seus 4 filhos ao parque aquático Schlitterbahn, em Kansas City. Era o Dia dos Funcionários Eleitos, uma ocasião especial em que o parque oferece entrada gratuita para funcionários públicos e suas famílias. Scott Schwab, sendo representante do estado do Kansas, aproveitou a oportunidade. As crianças estavam animadas para curtir um dia nos toboáguas e, entre elas, Caleb, o filho de 10 anos do casal, era provavelmente o mais empolgado. Mas o que prometia ser um dia de diversão se transformou em um cenário aterrorizante. A grande atração do Schlitterbahn era o Toboágua Verrückt, nome que significa insano em alemão. Com uma altura impressionante de 51 metros, na época era o toboágua mais alto do mundo. O brinquedo foi idealizado por Jeff Henry, coproprietário do parque, que o projetou sozinho ele próprio. Com uma promessa de aventura, Caleb não via a hora de experimentar o Verrückt. Apesar de sua altura imponente, o brinquedo não tinha limite de idade, embora um especialista já tivesse sugerido que o mínimo fosse de 16 anos. Logo que chegaram ao parque, os meninos comunicaram aos pais que queriam ir ao toboágua. Scott pediu que ficassem juntos e Caleb concordou, partindo empolgado com o irmão, sem saber que aquela seria a última conversa entre pai e filho. Os dois subiram os 264 degraus até o topo da atração. Nathan desceu primeiro em uma balsa, enquanto Caleb aguardava animado por sua vez. Quando chegou, se sentou na frente da balsa junto a 2 mulheres. O menino pesava apenas 33 quilos, muito menos que as outras ocupantes, um fator determinante para o desastre que viria a seguir. A descida aconteceu rapidamente. Após a primeira queda, a balsa ganhou uma grande velocidade na segunda e foi arremessada para o alto. Caleb foi lançado contra a rede de proteção, atingindo um poste de metal e sendo fatalmente ferido. Testemunhas no solo observaram horrorizadas o corpo do garoto descendo pela rampa, deixando um rastro de sangue. Para piorar, seu irmão viu todo o ocorrido e gritou desesperado ao perceber que Caleb havia sido lançado.
A mãe, em pânico, tentou se aproximar, mas foi contida por pessoas ao redor que entenderam a gravidade da cena. Scott perguntou várias vezes se seu filho estava bem, mas ao ouvir a confirmação de que ele havia falecido, ficou profundamente abalado. Enquanto os socorristas atendiam as mulheres na balsa, a família Schwab enfrentava uma dor insuportável. De volta para casa, começaram a se perguntar como e por que seu filho havia morrido. A investigação trouxe algumas respostas dolorosas. O peso de Caleb, sentado na frente da balsa, causou um desequilíbrio. Além disso, verificou-se que a balsa B, onde ele estava, tendia a ganhar mais velocidade e sair do trilho com maior frequência que as demais. Desde o início, o Verhoeven apresentou problemas de segurança. Ele foi criado sem supervisão de engenheiros mecânicos e com técnicas de tentativa e erro, em vez de práticas de engenharia adequadas. Nos testes, surgiram evidências de problemas graves, como balsas que frequentemente levantavam voo e velocidades perigosas. Vídeos de sacos de areia sendo arremessados das balsas circularam na internet antes da inauguração, mas mesmo assim, o criador Jeff Henry afirmou que o brinquedo era seguro. Mesmo com advertências de uma consultoria de engenharia sobre os riscos, o toboágua foi inaugurado e visitantes continuaram a serem lançados contra a rede de proteção. A trágica perda de Caleb fez com que outros visitantes compartilhassem relatos de incidentes no brinquedo, e descobriu-se que cerca de 13 pessoas haviam se machucado, incluindo casos de concussão e hérnias de disco. No início de 2017, a família Schwab chegou a um acordo com o Schlitterbahn e outras partes envolvidas, no valor de aproximadamente $20 milhões. O Verhoeven foi desmantelado e o parque em Kansas City foi fechado em 3 de setembro de 2018. Em março do mesmo ano, Jeff Henry e outros 2 indivíduos foram acusados de crimes, incluindo homicídio em segundo grau e homicídio culposo. Contudo, essas acusações foram retiradas no ano seguinte devido a evidências supostamente obtidas de forma irregular. Em 28 de junho de 2008, Asia LeSean Ferguson visitou o parque Six Flags Over Georgia com amigos de sua igreja, a Oak Springs Baptist, e seus pais. O dia, planejado para proporcionar diversão e aventura, terminou de forma trágica. Asia, um jovem de 17 anos de Springfield, Carolina do Sul, era conhecido por sua simpatia, suas conquistas acadêmicas e seu amor pelo basquete. Ele e seus amigos estavam curtindo as atrações do parque quando se sentiram atraídos pela montanha-russa Batman, The Ride, famosa por suas curvas de 360 graus e alta velocidade. No entanto, Asia e um amigo se afastaram do grupo e entraram em uma área restrita ao público. Por motivos que não foram esclarecidos, o jovem ultrapassou 2 barreiras de cerca de 1,80 m que tinham sinais indicando somente pessoal autorizado e não entre. Alguns acreditam que ele estava tentando pegar um boné que havia perdido ou procurando um atalho para o estacionamento. Seja qual for o motivo, acabou entrando em uma área perigosa sob a trilha da montanha-russa e foi atingido por um dos vagões em alta velocidade. O impacto foi fatal, causando a morte instantânea do jovem. As pessoas que testemunharam o incidente ficaram em choque com a transformação abrupta de uma cena alegre para uma tragédia. Um policial que estava de folga próximo ao local pediu ajuda imediatamente, mas, infelizmente, nada pôde ser feito para salvar Asia LeSean, que foi declarado sem vida no local. A investigação subsequente buscou compreender as circunstâncias que levaram à sua morte precoce. Funcionários do Six Flags destacaram as diversas barreiras e sinais de advertência posicionados para evitar acessos não autorizados. O fim da vida do garoto foi classificada como acidental, com a causa registrada como trauma contuso. Para a família de Asia, a perda foi imensurável. Seu pai, profundamente abalado, buscava respostas e se recordava do sorriso contagiante do filho e do futuro brilhante que ele possuía. Amigos lamentaram a perda de alguém sempre disposto a ajudar,
relembrando momentos compartilhados na quadra de basquete e na escola. Em respeito à família, o Six Flags Over Georgia fechou temporariamente a atração Batman, enquanto as autoridades estaduais ordenaram uma inspeção detalhada. O incidente destacou a delicada relação entre segurança e emoção, levando os reguladores a aumentar o número e o tamanho das sinalizações de advertência ao redor da atração, na tentativa de evitar futuros acidentes. Em 25 de outubro de 2016, o que deveria ser um dia de diversão no Dreamworld, o maior parque temático da Austrália, transformou-se em um cenário de horror quando uma das atrações mais populares apresentou uma falha fatal, mudando para sempre a vida de todos os envolvidos. O incidente revelou uma grave falha de segurança, deixando a nação em estado de choque e luto. Situado na Gold Coast, em Queensland, o Dreamworld é conhecido por sua ampla variedade de atrações, atraindo milhares de visitantes anualmente. Entre suas atrações de destaque estava o Thunder River Rapids, um passeio aquático que simulava a experiência de descer corredeiras de forma segura. Os visitantes embarcavam em balsas circulares e deslizavam por um rio artificial, enfrentando corredeiras a até 45 km/h. Por 30 anos, esse brinquedo foi um ícone do parque, mas tudo mudou naquela fatídica data. Com o tempo, fissuras começaram a aparecer no brinquedo, mas essas falhas foram totalmente ignoradas, e o Thunder River Rapids havia passado por poucas melhorias de segurança ao longo dos anos. O Dreamworld, conhecido por oferecer diversão para famílias, não manteve as medidas de segurança necessárias que poderiam ter prevenido o desastre iminente. Naquele dia, uma falha na bomba d'água causou uma queda repentina no nível de água, deixando uma balsa vazia presa no sistema de esteira, incapaz de retornar à área de desembarque. Logo, uma segunda balsa com 6 passageiros se aproximou. Entre eles estavam Kate Goodchild, Luke Dorset, Rosie Aragi, Cindy Lowe e 2 crianças de 10 e 12 anos. Todos aproveitavam o passeio, desatentos ao perigo. De repente, a balsa deles colidiu com a primeira, e ambas foram levantadas pela esteira, fazendo com que a segunda virasse na vertical. O caos se instaurou imediatamente. Kate, Luke, Rusby e Cindy foram ejetados ou ficaram presos na engrenagem sob o brinquedo quando a balsa virou. Luke, de 35 anos, tentou proteger sua sobrinha, a empurrando para fora da balsa e garantindo que ela escapasse. Ele acabou perdendo a vida como um verdadeiro herói. Milagrosamente, a outra criança também sobreviveu, mas os 4 adultos não tiveram a mesma sorte. A esteira os esmagou quase instantaneamente. Outros visitantes tentaram desesperadamente ajudar, enquanto as equipes de emergência chegaram ao local rapidamente, mas nada pôde ser feito. As vítimas sofreram ferimentos fatais por esmagamento e compressão. Mais de 7 equipes de paramédicos, além de policiais e bombeiros, responderam ao chamado. Mas logo a operação de resgate se tornou uma missão para recuperar os corpos, dada a gravidade dos danos. Funcionários do parque, visitantes e familiares das vítimas ficaram profundamente abalados e alguns nunca conseguiram superar o trauma daquele dia. O Dreamworld foi fechado por tempo indeterminado e a atração se tornou o centro de uma investigação. Em poucos dias, a polícia classificou o Thunder River Rapids como uma cena de crime, e o parque enfrentou um intenso escrutínio público. A investigação revelou que o parque ignorou riscos de segurança graves por muitos anos, e um relatório oficial divulgado posteriormente caracterizou as práticas de segurança do parque como irresponsáveis, perigosas e insuficientes. Foi concluído que as mortes poderiam ter sido evitadas e destacou-se que o Dreamworld falhou em avaliar regularmente a segurança do brinquedo em mais de 3 décadas de funcionamento. Os sistemas de segurança do parque, antes vistos como modernos, foram expostos como inadequados e ultrapassados. A empresa responsável pelo Dreamworld, Ardent Leisure, admitiu culpa em várias violações de normas de segurança e foi multada em aproximadamente 3,6 milhões de dólares em 2020. Embora essa tenha sido a maior multa já imposta em Queensland para um caso do tipo,
Ainda foi pouco para aliviar a dor dos afetados. Foram feitos acordos financeiros com as famílias das vítimas e o parque sofreu perdas adicionais, incluindo uma ação coletiva de acionistas que alegaram ter sido enganados quanto às práticas de segurança do parque. A atração Thunder River Rapids foi fechada permanentemente e o local transformado em um memorial, um tributo solene às vidas perdidas e um lembrete do impacto da negligência. As famílias, ainda lidando com o luto, expressaram sua dor e indignação perante o tribunal, conscientes de que as mortes de seus entes queridos poderiam ter sido evitadas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.